Olá pessoal, eu sou a professora Juliane Rossato, faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida Unesqueve e na aula de hoje vou falar um pouquinho então sobre testes rápidos. Podem ser considerados testes rápidos aqueles em que a execução, leitura e interpretação dos resultados podem ser feitas em no máximo 30 minutos. Esses testes eles se caracterizam por ser de fácil execução e eles não necessitam obrigatoriamente de uma estrutura laboratorial para que a realização possa ser feita. Então, esses testes, eles são recomendados para testagens presenciais, ou seja, naquela que o paciente está ali à frente do profissional da saúde, né? E são testes em que se pode obter a amostra através de sangue total, por punção venosa, ou então mesmo da polpa digital. Também podem ser utilizados fluidos orais, tudo vai depender de como que o fabricante ele vai determinar a amostra que deve ser utilizada, se a amostra deve ser de soro ou mesmo de plasma. Por isso que é muito importante que se tenha um profissional capacitado para a realização destes testes rápidos. Então, quem é que pode realizar esse tipo de teste? Farmacêuticos bioquímicos, biomédicos, biólogos, médicos com especialidade em patologia clínica, enfermeiros, ou seja, profissionais que possam estar adequadamente capacitados de acordo com o protocolo de treinamento do Ministério da Saúde. Então, é muito importante que os profissionais eles tenham essa capacitação. A capacitação pode ser realizada, inclusive, em EAD, então, existe essa possibilidade que permite a correta execução e interpretação desses testes rápidos. Claro, existem alguns testes rápidos que podem ser realizados em casa, como, por exemplo, o teste de gravidez, que é feito através da análise da urina. Esse tipo de teste, ele é extremamente simples e de fácil execução. Ele acaba não exigindo algum tipo de centrifugação, de preparo de amostra. Então, por isso que ele pode ser realizado pelo próprio paciente que deseja fazer a testagem. Porém, a maior parte dos testes rápidos não vai estar disponível em larga escala em farmácias, supermercados, em outros locais de atendimento. A maior parte dos testes vão estar disponíveis apenas sob compras de fabricantes regulamentados. Como funciona esse teste? A maior parte dos testes são por imunocromatografia de fluxo lateral, em que nós vamos ter uma membrana de nitrocelulose que vai estar dividida em 4 áreas, como vocês podem ver nessa figura. O que nós vamos conseguir observar? Nessa área A é onde nós aplicamos a amostra e normalmente, né, se tiver uma solução tampão também. Essa área aí é a área intermediária. Ela contém aqui no seu interior o conjugado, né, que é o composto, então, que vai permitir a ligação com os anticorpos, com as imunoglobulinas. Então, é aqui nessa área que realmente a reação ela vai estar acontecendo. Nós temos uma área T, que contém antígenos fixados a essa membrana. Nessa área T, que é possível fazer a leitura da amostra testada. E nós temos também a área C, que é o local de controle da reação, que vai nos permitir a validação do teste. Então, eu só consigo realmente validar o teste se a área C apresentar, então, um bandeamento, como nós já vamos visualizar. Bom, quando nós colocamos a amostra, então, nessa área A, e aí também pode ser colocado o tampão, a quantidade que deve ser colocada nessa área, ela vai depender das instruções do fabricante, tá? Então, o tampão sempre vai ser colocado sobre a amostra. Então, primeiro tu coloca a amostra, depois tu vais colocar o tampão.
Bom, os anticorpos, então, que estão presentes na amostra, eles vão fluir pela membrana, eles vão em direção à membrana, passando, então, por essa área aí, onde pode se iniciar a ligação com o conjugado, né, seguindo para a área teste. Na nossa área teste, então, nós temos aqui um complexo com anticorpo e conjugado, em que nós temos a ligação com antígenos do agente infeccioso que está sendo investigado, e se houver essa reação, é formado uma banda, né, uma linha colorida, e aí nós vamos ter a indicação de que o nosso teste ele deu positivo, o nosso teste ele deu reagente. O conjugado que não estiver ligado ao anticorpo, né, e o excesso desse complexo que se formou durante essa corrida, ele vai continuar a migrar, né? Então, o fluido líquido ele vai continuar migrando ao longo da membrana, tá? E aí ele vai então atingir essa área C, a área de controle, onde nós vamos ter, né, a última captura de anticorpos anti-imunoglobulina, formando então uma linha, uma banda colorida. Tá? Então, é necessário que essa banda se forme para que a gente possa ter certeza de que esse teste ele foi feito de maneira correta. A interpretação dos resultados é extremamente simplificada, mas é importante que a gente faça algumas recomendações para que não se possa incutir algum erro. Então, quando houver a formação de duas linhas, como vocês estão observando nessa primeira figura, onde eu tenho a banda T e a banda C, eu posso identificar então que esse meu teste ele deu reagente, tá? Então, essa primeira figura, onde eu tenho uma banda em T e uma banda em C, me indicam que o teste deu reagente. Vamos observar a segunda figura. Na segunda figura, eu não consigo observar uma banda em T, mas eu observo uma banda em C. O que significa isso? Significa que o meu teste funcionou, então eu posso considerar esse teste como realizado, mas o meu resultado ele dá não reagente, diferindo então dessa primeira figura que a gente acabou de observar, tá? Então, a segunda figura, ela está demonstrando que o teste foi não reagente. Podem acontecer algumas outras situações diferentes, né, em que nós vamos então invalidar essa testagem, como por exemplo, né, nós temos uma situação como essa, onde nós temos apenas uma banda em T. Se existir apenas uma banda na área T e não existir em C, nós não podemos considerar que houve, então, uma corrida dentro da normalidade, uma corrida completa. Portanto, esse tipo de teste, ele está inválido, tá? Ele está invalidado. Bom, também nós temos a possibilidade de invalidar esse teste quando não houver nenhuma linha colorida. Então, eu consigo observar que não tem banda nem em T, mas também não tem banda em C. Isso indica que a minha corrida não foi correta, então pode ser que eu não tenha amostra suficiente, ou então pode indicar que esse meu teste ele está fora da validade, certo? Então, tanto nessa figura quanto na figura abaixo, eles são testes considerados inválidos. Teste rápido de fluxo lateral, ele é o mais comum pela sua fácil execução e também interpretação, mas existem outros tipos de testes que também podem ser utilizados, como testes de imunocromatografia de duplo percurso, que é um teste onde existem áreas separadas para a amostra mais o tampão e uma área exclusiva de tampão para favorecer, para facilitar a migração do conjugado. Também existe o teste de imunoconcentração,
em que existem antígenos do agente infeccioso a serem investigados e eles estão então represados em uma membrana de nitrocelulose ou de nylon, depende de qual agente investigado, de qual fabricante. Também existe o teste rápido por aglutinação, ele pode ser feito em materiais como gelatina, látex ou poliestireno. Então, existem estes materiais para revestir, são revestidos com antígenos, também são testes que podem ser realizados, além de teste rápido por fase sólida, que vão se basear no mesmo princípio metodológico do teste de ELISA. Essa foi a nossa videoaula sobre testes rápidos. Fiquem ligados no nosso canal do YouTube. Lá vocês têm uma série de vídeos sobre diferentes conteúdos de imunologia, bioquímica, histologia, para que vocês possam estar mais capacitados, mais treinados, estudem um pouco mais sobre a área da saúde. Também nos acompanhem no Instagram e no Facebook, pois lá nós estamos sempre postando atualidades sobre ciência e sobre qualidade de vida. Até mais!